Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scusselcast. Que prazer ter você aqui conosco. Antes de mais nada, eu vou te pedir para você curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever nos canais do Scusselcast no YouTube e no Spotify. E, é claro, segue também a gente no Instagram. Tem muita coisa bacana, tem os cortes dos vídeos que a gente produz aqui. Você vai ver que tem muita informação para você se divertir, para você se manter informado, para você conhecer um pouco mais da história dos meus convidados. E neste episódio também nós vamos falar sobre inúmeros assuntos com ela, que é corretora de imóveis aqui de Bento Gonçalves, Veri Postal. Que prazer te receber aqui, Veri. Moisés, que prazer. Eu me senti extremamente lisonjeada. Te agradeço do fundo do coração, muito feliz com esse convite. Que legal, é um prazer. Olha, fiquei bem feliz de tu ter topado. A gente tem buscado aqui no Scusselcast falar da história de pessoas aqui de Bento Gonçalves, né? Pessoas que às vezes são comerciantes, são empresários, são músicos, enfim, que empreendem em diversas áreas, profissionais liberais, mas que às vezes a pessoa conhece do comércio, conhece do negócio que o entrevistado tem, mas não conhece a fundo essa pessoa, a história dela, os momentos de dificuldade, a superação das dificuldades, o que há por trás, por exemplo, da Veri Postal. Como é a vida da Veri Postal, né? Então esse é o objetivo, a gente falar um pouco, até para que algumas pessoas também possam se inspirar na tua história, no teu negócio, no que tu faz. Eu acho que tem muita coisa que a gente compartilhando com outras pessoas, mesmo que a gente não se dê conta, daqui a pouco a gente está ajudando essas outras pessoas a passar por um momento, às vezes, de dificuldade, ou para ter uma ideia do que fazer, de onde empreender. Esse tem sido o objetivo do nosso podcast. E eu estou muito feliz de ter aqui. Mas me conta, vamos lá. Tu tem uma imobiliária, né? 15 anos de imobiliária postal, é isso? 15 anos, Moisés. Certo. No mês de maio, então, esse ano estamos debutando. Que bacana. 15 anos de imobiliária postal, uma empresa familiar, eu e minha irmã, Helenice Postal, Certo. né? Então, com 28 anos, eu e ela decidimos abrir uma imobiliária. E como que aconteceu todo esse processo, né? Eu não vim do ramo de imóveis, a minha irmã sim, trabalhava com o Pauleto na antiga Urbiserra. Me lembro da Urbiserra. Isso. E eu trabalhava na vinícola Menacal, Certo. com o meu falecido esposo. E ele foi o grande incentivador. O teu falecido esposo? O meu falecido esposo. Na época, ele me provocava muito nesse sentido profissional, tá? Porque eu trabalhava anteriormente no ramo de seguros, trabalhei anos em mercado de alimentos, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Eu no e minha mercado? Irmã, no mercado 5 estrelas. Certo. Né, que hoje não existe mais, hoje é onde é a farmácia São João. Certo. Ali pertinho do Hotel da Londer. Quase na esquina, né? É na esquina, exatamente, na esquina, bem na sei. frente do restaurante. Isso. Então, com 13 anos, a minha irmã, eu costumo dizer que ela é minha alma gêmea. A Helenice. Porque Vocês a Helenice. São 3 irmãos? Somos 3 irmãos. Você, a Helenice e o Cid. E o Cid, Tá. exatamente, ele é o caçula. Certo. Então, nós sempre estudamos juntas. Olha que interessante, nós temos 11 meses de A diferença. diferença é pouca de idade. Certo. E ela reprovou no terceiro ano, terceira série, para nós estudarmos juntas. Certo. Então, a gente sempre trabalhou juntas, tá? No mercado também? Nós trabalhamos. O primeiro emprego dela, ela que conseguiu o emprego, e depois de alguns meses, ela conseguiu para mim. As duas novas, assim, com 13 anos. 13 anos. Numa época em que era normal, né? A gurizada trabalhar muito jovem, tu né? imagina, hoje eu tenho 43 anos, né? Não Na parece. época... muito obrigada. Na época, nós começamos muito jovem. Vida. Então, nós começamos com 13 anos no Mercado 5 Estrelas e estudávamos à noite no Landel. Certo. E a Nice sempre foi a pessoa que me puxou nesse sentido profissional, porque nós sempre trabalhamos Ela é mais juntas. velha que você? Ela é 11 meses 11 meses mais velha. Certo. Então, trabalhamos no mercado, depois nós fomos para Ford, trabalhamos... Eu lembro de vocês na Ford. Olha só. Eu trabalhei até os 21 anos no mercado. Foi o Trim da Londres na época, Foi o Trim né? da Isso aí.
que foi uma experiência maravilhosa, viu? Certo. Porque quando eu saí do mercado, eu tô achando super interessante isso, até pra gente colocar essa situação que muitas moças vivem, tá? Muitos jovens vivem, não é só Certo. moça, é Certo. moços também. Que é no sentido de que a gente muitas vezes se limita na questão da capacidade. Nós ficamos anos trabalhando no mercado, Até adorávamos. que mais ou menos quanto tempo? Nós trabalhamos 7 anos no mercado. E faziam o quê lá? Um pouco de tudo? Tudo. A minha irmã era caixa, tá? Aham, Oficial. certo. E eu era tudo, desde receber mercadoria, Repor. repor, e aí era caixa. Para as pessoas que não lembram, era um mercadinho pequeno, né? Não era nada assim muito grande, né? Ele era pequeno, e aí depois nós passamos, porque ele era na outra esquina. Certo. Tá? Eu Então lembro. ali ele era bem pequeno. Depois nós passamos aonde hoje tem a farmácia Tem a São farmácia, João, que e aí ficou um mercado. Mas nessa época que passou médio. para outro lado, também vocês continuam. Estávamos, Parece que isso estávamos. foi outro dia, e na verdade não, faz tempo, nós né? estávamos. Aí se construiu, acho que uma sala, né? Alguma coisa assim ou não? Não? Ela foi construída Pro mercado. propositalmente Pro para mercado. mercado de Certo, alimentos. certo. Então nós fomos lá, fizemos essa mudança junto, eu e a Anice, e ficamos lá. Nós amávamos a família. Tá? Sim, não A era gente se familiar, vocês sentia- trabalhavam não era com uma familiar. família lá. Não era Quem era o familiar. proprietário do mercado? Era Dalanhese. Dalanhese. Hoje não, falecido. Certo. Tá? certo. Ademir Dalanhese, mas tem a Justina Dalanhese e a Neiva, que é a viúva do Ademir. Certo, E certo. foi uma família que nos acolheu muito, tá? Imagina que nós trabalhamos todo esse tempo com eles. E então, o que aconteceu? Nós tínhamos insegurança de sair. Certo. Porque nós éramos jovens, a gente precisava do trabalho, nós ajudávamos o pai e a mãe. Certo. Então, quando nós tivemos oportunidade, a Nice na frente e eu atrás. Tu entende? Daí ela foi para Ford. Conseguiu emprego para ela, conseguiu para mim. Na faculdade, a mesma coisa. Deixa eu só entender, porque a necessidade de mudança do mercado para lá veio por quê? Porque Algum nós... motivo específico? Sim, Vocês a queriam gente crescer? queria. Nós queriam- estávamos fazendo recursos humanos, Ah, certo, certo. sabe? Tava cursando. Nós estávamos cursando a Certo. faculdade de E aí recursos tu queria humanos no alguma coisa que Cenefista. fosse vinculada ali. E nós queríamos, a gente acreditava no nosso potencial, mas a gente tinha insegurança. Certo, Tá? A insegurança de nos arriscarmos, porque a gente precisava daquele valor mensal. certo, claro. Então, quando a gente conseguiu, que eu acho que esse é um ponto que a gente tem que levar para os jovens, que eles têm que tentar. Eles não podem se limitar à insegurança, Certo, né? Que muitas vezes ela nos barra. claro, sem dúvida. Então, nós passamos para o mercado, aliás, para a Feltrin da Londer, que é para a Ford. Trabalhamos um período lá que foi maravilhoso. Tu imagina, Moisés, que eu tinha vergonha de atender o telefone? Pensa. E eu lembro, sabe, nessa época eu tinha contato ali com o pessoal da Feltrin, porque eu trabalhava na Três Pirâmides Consórcios. E tinha muita ligação do pessoal da Três Pirâmides. E a Feltrin da Londres, se não me falha a memória, era um ambiente muito masculino. Não tinha muitas mulheres que trabalhavam ali. Eu lembro que era você, a Anice e talvez mais uma ou duas, três, não sei. Mas não era um ambiente... O predomínio ali era de homens, né? Vendedores na oficina, até no atendimento, né? Então eu creio que tenha sido também uma certa barreira ali no começo, né? Até para minha atividade, tá? Eu era secretária do gerente de vendas. Certo. E depois eu passei para coordenadora do controle de qualidade. Certo. Então, assim, eles eram muito receptivos com Legal, nós. bacana. Tá? Mas realmente, vendedora, só teve, em todo o período que eu estive lá, teve somente uma, né? Certo. Entendi. Então, assim, para nós eu não sentia isso, sabe? Porque nós também eram atividades bem diferentes, né? Certo. A gente não concorria. Mas olha só, né, que engraçado. Ela foi trabalhar no mercado, você foi no mesmo lugar. Ela foi para a Feltrin da Londres e você foi também. E aí tu ficou um tempo ali, um período, quando Ficamos, acho que uns 3, 4 anos, certo. Numa área totalmente diferente do mercado. numa área totalmente diferente. E quando que saíram- foi maravilhosa, tá? E quando saíram as duas para um outro emprego juntas ou não? Cada uma Tá, depois foi então, aí eu casei, Uhum. né? Mentira, eu Ah, fui tu falou que trabalhar, foi eu fui trabalhar com os seguros, Certo. com o Santa Rosa Certo, com o Leandro. e com o Martini. Certo. Tá? Aham. Então, assim, foi uma experiência também maravilhosa, que eles foram os professores para mim em diversos aspectos, tá? E aí eu saí e depois eu casei. Quando eu casei, Casou jovem.
Eu Sim. casei, na verdade, assim, eu já morava junto desde os Entendi. 22 anos, Certo. mas casar oficialmente na igreja foi com 28 anos. Elas ficaram um período junto, depois casaram. E depois nós casamos. Certo. Né? Então, ali que o João Heleno começou a me provocar, eu chamava ele de Heleno, todo mundo chamava ele de Sim. Heleno, era o apelido, e aí começou a me provocar nesse sentido de que eu deveria empreender. Que eu tenho cartas, porque ele gostava muito de escrever. Eu tenho cartas lindas, que ele diz, se arrisque mais, não tenha medo. E a Nice, então, foi para o ramo de imóveis com o Pauleto. Com o Pauleto. E aí ela teve experiência, começou a conhecer esse mercado, e nós, então, decidimos, em 2008, abrir a Imobiliária Postal. E tu, nesse período que tu estava na Menacal, tu já começou a fazer curso de corretor ou nada a ver? Não, depois... Ela sim, ela já tinha... já era corretora. Já era. Ela Quando já ela era saiu da corretora. Feltrin, ela fez curso de corretor e foi para lá como Ela foi corretora. trabalhar na Urbiserra, E fez o curso, Certo. né, corretagem, e passou a trabalhar em vendas. Certo, entendi. E aí eu trabalhava com o João Heleno na vinícola, a vinícola estava O que começando. tu fazia na vinícola? Tudo que tu pode Também de imaginar, tudo. tá? Desde fazer comida para os safristas, Aham, tá? Que a gente recebia na época da safra, se trabalhava com suco de uva. certo. Então eu fazia panelada de feijoada, sabe, arroz, fazia comida, Certo. fazia. Então lá não tinha, como ela era pequena, tu fazia de tudo. Eu É ali na passava- Eulália, né? É na Eulália. E os vinhedos era ali também, deles? Sim, mas a grande maioria era de produtores da Sim, que região. vinha. Não é que tu falou nos safristas. Eu imaginei que talvez fossem lá para É colher porque a eles uva lá. recebiam, E receber a uva. eles recebiam a Tá uva certo, e fazia aí a eles tinham que fazer todo Claro, o processo. transformação, porque né? essa questão da uva, ela é do suco, ela é pasteurizada. Sim, aham. Então eles tinham que fazer todo esse Sim, processo todo- em questão de horas. Tá Então não certo. tinha como Sim, aí pegavam os interromper. safristas. E aí ficavam lá na vinícola. Mas tu teve uma estrada, né? Ó, é mercado, depois foi para o ramo automotivo, depois para o ramo de seguros e depois para uma vinícola. Lá foi que tava bem começando, pouquinho, tá? né? A vinícola, na verdade. Tava começando. E lá foi bem pouco, assim, Na vinícola. Aham. A minha experiência na vinícola foi pouca. Certo, Né? certo. E aí nós abrimos, então, a imobiliária com a ajuda da família Cogorni. Certo. Tá? Aham. Que eu sou muito grata, eternamente grata. E eu acho que é bem Seu importante. Alzir, né? Alzir. Seu Alzir, ele foi uma peça fundamental na minha vida. Porque quando nós optamos por abrir a imobiliária, a sala comercial era dele. Certo. Então e tu imagina... Ali onde tá até hoje? Onde tá até hoje. É uma casa, né? Casa ou É prédio? um prédio. Prédio de poucos Para não andares. dizer, nós ficamos alguns meses numa salinha em cima, mas pouquíssimo, tá? Porque tinha um pet shop embaixo, então quando saiu o pet shop, a Vocês gente desceram. reformou e nós descemos. Certo. Então, isso também foi uma coisa muito importante para mim no início, porque tu imagina isso há 15 anos atrás, chegar para vender imóveis, Pois é. né? Então, eu usava muito o nome da família Cogorni, para até abrir as portas para Sim, nós, tu entende? uma forma de Quando chegar a gente nas ia pessoas, chegar, de- quem é a Veridiane Postal? Quem é a Helenice Postal? A nossa cidade tem muito disso, né? E começaram só vocês duas ali, já com funcionários, só as duas. Nós começamos, eu e ela e um corretor. Só que eu não fazia vendas. Certo. Eu ficava dentro do escritório. Até porque tu não era nem corretora, né? Não era corretora e nós trabalhávamos com aluguel também. Certo. Então, a gente trabalhava compra, venda e aluguel. Então, a minha irmã e o César, que era o nosso colega, um corretor maravilhoso, que ficou conosco há alguns anos. Certo. Então, eram nós três. E eu ficava mais em locação. Entendi. Tá certo. E eu ia te dizer, vocês saíram dali, a Anice te convidou e tu topou na hora, tu que disse pra ela, vamos abrir imobiliária, Não, foi tudo uma provocação do João Heleno. do próprio João. Do próprio João Heleno. Ele dizia, mas por que vocês não abrem uma imobiliária? Vocês têm capacidade, ver e... Ele fazia eu sentar e fazer uma lista das pessoas que eu ia conversar. E Olha o quanto ele foi tomou muito importante. da iniciativa disso de fazer. Muito, muito. Certo. Ele me ajudou muito.
E aí nós abrimos então a imobiliária, encaramos com muita dificuldade, tá? Porque o teu produto é um produto de terceiros. Sem dúvida. E imóvel é um valor agregado, né? Considerável. Sem Então, dúvida. assim, inúmeras vezes a gente chegou a pensar, meu Deus, será que não é momento da gente mudar de ramo? Chegaram a pensar em desistir. Claro, porque tu imagina, né, Difícil. Moisés? E Difícil. aí a gente trabalhou forte com a locação. E se tu for olhar, né, 15 anos é um período considerável, né? Não são muitas imobiliárias que têm esse período de tempo de atuação. Claro, o Bento tem um número até elevado de imobiliárias, né? Sim, Mas vocês na época abriram num mercado que era muito tradicional, né? Nós temos imobiliárias muito tradicionais, assim. E quando se falava em comprar, vender imóveis, eram aquelas, né? Que existem até hoje, muitas delas, né? Então vocês devem ter passado algum perrengue aí, com certeza. né? Justamente aquilo que você falou para abrir portas, duas mulheres extremamente jovens, querendo ou não, quando a gente vê alguém muito jovem, a pessoa já fica, mas será que é? Será que não é? Tem muito disso, né? E mulher ainda por cima, que é mais difícil ainda, né? Não, com certeza, com certeza. Eu tenho uma clareza, assim, que a família Cogorni foi muito importante nesse processo, sabe? Hoje mudou tudo, né, Moisés? Certo. Porque hoje existem as redes sociais, o perfil do consumidor mudou muito. Sem dúvida, sem sabe? dúvida. Mas há 15 anos atrás era muito o corretor da família, Claro. sabe? E aí era aquele corretor que depois indicava para o irmão, entende? Então era muito fechado. Não, e até foi importante que tu disse isso, Veri. E eu queria falar um pouco disso. Foi bacana que tu tocou nesse assunto. Deve ter. Tu experimentou uma mudança de cenário gigantesca. Porque eu lembro que em outras épocas. Eu lembro da Urb Serra. Que tu passava ali na frente, eu acho que ainda tem, mas hoje já não. São poucas imobiliárias. Tinha um quadro na frente com um monte de fotos dos imóveis, né? Numa época que não tinha internet, que a única maneira da pessoa comprar ou vender o imóvel ou era o anúncio no jornal, ou ir ali na imobiliária e ver as fotos e tal. Hoje em dia, tu quer ver um imóvel, tu quer conhecer, tu quer comprar, tu vai na internet, tu digita o que tu quer, mais ou menos a casa, o apartamento, quartos e tal. Tu tem assim, daqui a pouco o filtro te joga dentro do imóvel exato que tu quer, com valores. Então mudou muito. E vocês experimentaram essa mudança toda, né? Imagina como é que não era naquela época vender imóvel. Era muito contato, muita proximidade de visitar o cliente. Moisés, hoje, tá, as imobiliárias quase não recebem clientes. A não ser para A ir ver nossa, em a não ser para ir ver o especial, tá? imóvel, daqui a pouco pegar a Claro, chave. mas aí tu já agendou, Claro. e aí tu vai mostrar o imóvel, mas não existe mais aquela procura na imobiliária, entende? O cliente chegava na imobiliária e ele dizia, eu quero tal imóvel, e aí a gente ia buscar. Certo. Ia procurar, né? Ia procurar se a gente não tivesse no nosso portfólio. Certo. E isso mudou muito. E assim, também foi uma outra mudança que a gente enfrentou, porque toda mudança, ela não é confortável, né? Toda mudança, ela te deixa um pouco, assim, ainda mais com essa questão virtual, tu entende? Eu, assim, hoje, eu tô me abrindo para isso. Mas eu tenho muita dificuldade comparado com os jovens. Eu tenho uma enteada que tem 16 anos... que, meu Deus, ela lida maravilhosamente bem com câmera, com se expor, sabe? Certo. Então eu penso que para minha geração e os mais antigos, a gente tem uma certa dificuldade para isso. Mas o mercado hoje exige isso. Exige. E daqui a pouco, se tu não consegue, tu tem que buscar alguém que te auxilie nisso, né? Que dê essa direção, que dê esse norte, que te oriente como fazer, porque sem internet hoje, eu acho que qualquer ramo que você for atuar, olha, é complicado, né? É muito complicado. Total. E me conta um pouco, vocês nasceram em Bento, vocês são do interior de Bento, o pai, a mãe? Então, nós nascemos em Bento Gonçalves, tá? Nossa família é da Licorsul. A vida inteira lá, né?
E os meus pais vieram do Rio das Antas, Certo, tá? De uma localidade que se chama São Luís do Rio das Antas. certo. O meu pai veio para Bento com 28 anos. E se estabeleceram ali, e A minha mãe também mãe era de até lá? A mãe hoje, também era de lá? Os dois de lá. os dois são de lá. E ali tem outra história interessante da nossa família. A minha mãe e duas irmãs, Faé, de sobrenome, casaram com 3 postal. 3 irmãos. Como duas irmãs com... 3 irmãs. Ah, 3 irmãs com 3 irmãs, com minha três mãe e irmãos. 2 irmãs, Aham. casaram com Com 3 três irmãos irmãos. postal. Poxa vida. Que todos eram dessa localidade. Aham. Olha que E todos interessante. vieram morar na cidade lá depois ou não? Eu tenho um tio ainda lá no Que interior. mora lá. A família é de lá, então. A Tu é família, a muito nossa família, né, Veri? raiz. Tu é muito. Tu perdeu o pai com que idade? Então, a nossa raiz é de lá de São Luís. Aham, aham. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 33 anos. Uhum. Então, 10 anos mais ou menos. É. E o meu pai, Moisés, é a figura mais importante da minha vida. É um exemplo de honestidade e de alegria de viver, sabe? Então, assim, todos os dias, todos os dias, quando eu saio, eu digo, vou honrar aquele homem. Amém. Legal, que bacana ver isso. Porque ele foi um homem muito importante. Ele foi amor, ele tinha um espírito de solidariedade muito forte. E hoje, olha que interessante, quando eu encontro alguém e a pessoa diz que conheceu meu pai, Ah, isso deve meu dar uma Deus, alegria. me Eu dá sou uma muito assim também. alegria, mas que coisa Eu isso, sou né? muito Me assim. dá uma alegria, porque daí parece que eu tô ganhando crédito, Isso é entende? verdade. Porque a pessoa diz, não, gente, tu é filha do Aldérico Postal, sabe? Ele era um homem muito simples. É bacana isso, né? Você ouvir a pessoa falar do seu pai, da sua mãe dessa forma. Eu também tenho. Quando as pessoas falam do pai, eu digo, ah, tu era filho do Mauri. Isso me dá uma alegria tão grande, né? É bom Exatamente ser assim. reconhecido como filho do fulano de tal. Isso é bacana. Eu imagino tu, né? Então. E o que o pai e a mãe faziam quando vieram pra cá? O meu pai, ele trabalhou muitos anos na Aurora, na produção, tá? E amava. Eu lembro de criança, tudo mudou, mas eu lembro na época ele era líder de setor e de vez em quando ele nos levava lá. E eu lembro de ficar sentadinha olhando que tinha um painel branco e passavam as garrafas, que eram, eu acho que eu tenho na minha memória que era que eles olhavam o nível do rótulo para ver se ele estava Torto. retinho, se estava torto, sabe? E eu lembro de ir lá, sabe? Ficar olhando aquelas linhas de produção. Então, meu pai trabalhou anos lá. Depois, ele trabalhou numa indústria, não me recordo o nome, mas era metalúrgica. E depois na padaria do meu tio, padaria Santa Marta. Santa Hoje Marta. também ela não Não existe existe mais. mais. Mas ele Mas era lá no trabalhou, Santa Marta mesmo. era lá no Santa Marta. Ele trabalhou anos de padeiro lá. Anos. E ele foi um homem muito importante para mim. Bom, quando eu começo a falar dele, eu até penso, meu Deus, acho que eu canso a outra pessoa. Não, mas isso é muito bacana, você Porque poder lembrar do seu ele pai foi com tanto muito carinho. presente Que desde bacana. desenvolvimento nosso enquanto artístico, tá? Ele nos envolveu no CTG. Ele Vocês gostava dançavam as muito, duas, os três? as As duas? O os Cid três, não. os três. O Cid também. Sim, sim, os 3. Ele gostava muito de CTG. Então, eu lembro de no domingo, ele deixava nós dormir até tarde. E de acordar com o som da música gaúcha e ele fazendo churrasco. Quando que ele estava bem, né? E ele também teve muitos percalços na vida. Ele sofreu um acidente gravíssimo quando eu tinha 11 meses. Então, o meu pai, ele chegou brigar na rua, brincar com criança na rua, porque ele teve um período de 3 anos que ele ficou... Sério? Eu não sabia desse período. Sim, ele ficou... E olha, eu tinha 11 meses quando ele se E o acidentou. acidente foi de carro? Não, foi na empresa. Na empresa.
acidente na empresa. Mas eu tenho a memória dele se comportando diferente de quando nós éramos lembra? crianças. Tu lembra? Algumas coisas, Sim, tá? Algumas sim. coisas. Mas ele, eu acho que foi Deus, assim, que deve ter dito, não, esse homem merece, e ele, quem conheceu ele, sabe que não dava, ele não tinha déficit nenhum. Uhum, Ele só tinha uma cicatriz no rosto, uhum. porque ele estourou um Se machucou. esmerilho Pá, pulou e no... aqui, então, ele não tinha esse osso, Uhum, sabe? Então, o rosto, tu percebia que ele tinha sofrido algum acidente grave. certo. Mas ele, quando ele passou esse período ali de recuperação, meu Deus, então, ele nos ajudou, nos levando para o CTG, Que nessa legal. questão artística, sabe? Ele queria muito que eu tocasse violão, por exemplo. E ele me matriculou para mim fazer violão, só que eu era uma criança e me doía os dedos, sabe? E dói os dedinhos, Imagina, né? na corda, né? E eu Na ficava só corda. conversando com o professor para matar o tempo. E o que que Para aconteceu? contentar o pai também, né? O O meu irmão Cid. toca violão Aí até ele hoje. toca. Toca Ele e toca. canta muito bem. Aham. E eu não, mas o meu pai tentou, sabe, desenvolver isso. Aí eu gosto de declamar. Ai, que legal, não sabia dessa tua veia artística aí. Quando eu era criança, eu declamava nos Que rodeios. legal. E aí, tudo isso com meu pai, sabe? Ele instigava muito nós nesse sentido. No sentido de esporte. Ele teve a escolinha de futebol Cometa, E lá na Licorsul mesmo? lá Lá na na Licorsul. Licorsul. Vocês moravam onde ali na Licorsul? Perto do salão da igreja ou nada a ver? Não, Não, mas... perto, é entre a Guarita da Farina Sei. e da Rinaldi, Certo. tá? É no Certo. meio ali, mas não Ah, próximo do entendi. salão. Entendi. Sim. É na rua da escolinha, eu te diria, mas lá em cima, Sim, sabe? sim, Mais sim. perto do cemitério. Certo. E aí ele teve a escolinha de futebol Cometa, Pô, que de vez em quando alguém me escreve, olha só. puxa vida. Ele organizava todo final de semana, as crianças, era só dente de leite, e ele levava para os campeonatos. E a gente ria muito na época, porque a gente dizia, o pai só ganha disciplina. Porque voltava para casa os troféus Só disciplina. de disciplina, Aham. sabe? Certo. E então tu imagina, Moisés, que nós éramos pobres, né? A gente falando assim, a gente imagina, não, de repente tinha condições financeiras. Não tinha. Nós morávamos numa casa de madeira que ele construiu, junto com o irmão dele. Tá? E aí, quando ele convidava essa gurizada, esses meninos bem jovens, alguns vinham lá do Rio das Antas, de São Luís, tinha muitos da Coab, Certo. alguns dormiam na nossa casa. Poxa vida. E aí, tu imagina que a gente não tinha cama para Todo todos. mundo no chão, Tinha que dar colchão um e jeito. chão e coberta e vai embora. E aí ele ficou um período, e daí ele organizava jantas no Corinthians, na época que o seu Alcides Dalla Costa era vivo. Aí ele organizava, chamava o Som Prisma no sábado de noite para arrecadar Pra escolinha. para a escolinha. E a mãe fazia o quê? Dona de Então, casa? A minha mãe não. A minha mãe é outra mulher muito forte. Então passou esse período com meu pai, né? Que meu pai ficou muitos dias em coma. É uma história bem assim de livro, sabe? E uma tia cuidava de mim e da minha irmã, que é como uma segunda mãe para nós, a tia Geni, tal. E aí minha mãe ficava atrás do meu pai nesse período. Depois, quando tudo isso passou, ela começou a trabalhar. Trabalhou em algumas indústrias, mas ela finalizou a carreira dela 24 anos ou 28, talvez eu esteja falando errado, na Isabela. Isabela. De noite. Turno da noite, virava a noite lá, chegava de manhã Então, em ela casa. começava de noite, quando ela ia de ônibus, ela saía de casa, acho que era 9h30. E ela chegava em casa de manhã. E Moisés, ali eu tenho outra história linda. Sabe como eles se comunicavam, meu pai e minha mãe? Por bilhetinho. É, porque não tinha celular, Eles não se tinha nem encontravam. telefone, né? Eles só se encontravam no final de semana. Puxa vida. Então, eles deixavam... Eu tenho um bilhete guardado que é lindíssimo, que ela escreve assim: Oi, pai, pedi vale na empresa.
o dinheiro está separado para pagar a Alfred, que era uma A loja. loja. Eu te amo, beijinhos da mamãe. Puxa, tu tem isso guardado. Tenho guardado. Puxa vida. Eu te amo, beijinhos da mamãe. E aí, como de dia ela precisava dormir, então ela dormia, nós ficávamos com ela um período, e um período uma nona, uma senhora Cuidava de cuidava vocês. de nós, que era a nossa vizinha. Que foi uma mulher também muito forte, e que ela era professora, então ela era muito cheia de regras, e isso nos ensinou várias coisas. Então, assim, quando a gente ouvia o barulhinho do sapatinho chegando, que era meu pai, Teu pai. né? Porque meu pai trabalhava na Aurora. Então, assim, período de safra, ele ficava fazendo Hora extra. hora extra. Quando a gente escutava, ele batia muito forte os pés quando ele caminhava. E quando a gente escutava, meu Deus, que alegria. Porque na nossa casa nós podíamos assistir televisão. Na casa da na avó, nona, não. ela era maravilhosa, meu Deus. A nona Risse, um anjo. Ajudou muita gente também. Ela era. Tu imagina que ela ajudava nós, porque ela não cobrava da minha mãe. Ela cuidava de nós de bom coração, assim, de tão grandiosa que ela era, né? A alma dela. E aí, quando nós ouvíamos o barulhinho, nós ia para casa, porque daí nós ligava a Tinha televisão. TV, tava com o pai. Então, a minha mãe... E a minha mãe, ela é um exemplo de serenidade. De conversa, carinhosa, sabe? O líder da casa era meu pai. E ela era a calmaria, assim, a que sempre amenizou tudo, a que sempre nos entendeu. Tanto que nós saíamos no final de semana, na época da adolescência, meu pai ficava dentro do carro. Esperando. Ele levava nós, por exemplo, no SUSFA. Nós íamos muito no SUSFA no domingo. Era bem pertinho de casa. Sim. Mas ele nos levava de Gol 86, quando a gente conseguiu comprar carro. E ele ficava dentro do carro, para não ir para casa e depois ter que voltar a gastar combustível, entende? Esperava no carro. Ele ficava esperando dentro do carro. Isso que ele não tinha, imagina, era o momento de descanso dele. E quando a gente chegava em casa, nós ia no quarto da minha mãe contar como tinha sido. Sabe? E ficava falando. Tu imagina que ela não trabalhava a semana inteira. E aí, no final de semana, que ela podia ter uma noite de sono, Vocês ficavam até um pouco nós mais ia lá de tarde. madrugada acordar ela para contar o que nós tinha feito, onde nós tinha ido. Mas tu sabe que eu tenho certeza absoluta que a tua história, o que tu tá dizendo aqui hoje para nós, ela se funde com a história de muita gente que viveu essa geração assim, sabe? É uma geração bastante diferente que talvez hoje tu não encontre mais, né? Claro que tu encontra essa questão do laço familiar, de filhos muito apegados aos pais, né? Dessa proximidade. Mas eu não sei, sabe? Parece que isso tá se perdendo com o tempo, né? Com as gerações passando. E gravar isso e ter essa memória tão viva como tu tem deles, do que eles faziam, de como era. Isso parece que está se perdendo por distrações do mundo, o celular, a TV, e parece que a tua mente acaba deixando isso de lado. Eu tenho também, assim como tu, muitas coisas que ficaram vivas na minha memória do pai, do falecido pai. Eu também perdi o pai bem jovem. Meu pai faleceu com 46 anos. Eu tinha 16 quando meu pai morreu. Mas eu, nesses 16 anos que eu pude conviver com ele, eu lembro de milhares de coisas, de passagem, de coisas que ele fazia, de detalhezinhos assim, que hoje, eu não sei, a gurizada de hoje se consegue gravar, se lembra dessas coisas do pai, da mãe, até porque, velho, eu acho que essa questão da convivência, pai, filho, já não é mais tão como era uma vez, porque hoje é o que eu te falei, as distrações, é a TV, é o celular, e aí não existe mais essa proximidade da forma como era uma vez de pais e filhos, né? Com certeza. Isso, com certeza, tudo isso te ajudou e te moldou a ser a mulher que tu é hoje, né? Guerreira, batalhadora, como tu falou, poxa, do mercado para Feltrin, para Ford, da Ford para outro lugar, do outro lugar lá para abrir o teu negócio. Acho que tudo isso ajudou a te moldar, né? Com certeza. E o meu pai, ele tinha uma característica que era de dizer assim, ó,
tu não é melhor do que ninguém, mas tu também não é pior do que ninguém. Então tu tem que enfrentar, sabe? Eu tinha algumas inseguranças e ele dizia, não, vai lá, faz. Por exemplo, essa questão da declamação, né? Eu ficava ensaiando. E ele, tu imagina, ficava declamando, sabe? Pensa, que paciência. E ele dizia, tu pode, só depende de ti. Que bacana. Então, eu acho que, assim, essa questão da distração de hoje, tá? Como que eu enxergo isso? Tudo na nossa vida são escolhas. Tudo, né? A gente escolhe se a gente aceita as adversidades para crescer ou se a gente aceita para ficar no vitimismo. Pra se entregar, né? Exatamente. Entregar. Então, eu acho assim, muitas vezes a gente opta só pelo profissional, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, ó, e esquece a família. Esquece que tu tem um lar ali, que tu é referência. E aí, realmente, a criança já tem essa tendência pro celular, já tem, não é verdade? E aí, se tem ausência do outro lado, Foi. se foi. Então, eu acho que, assim, essas memórias afetivas, eu acho que a gente tem que refletir que não é uma viagem, são pequenas coisas. São pequenas coisas que fazem a diferença na vida de uma pessoa. Eu tenho as minhas enteadas, que eu amo. Eu tenho quantas enteadas? Eu tenho duas. Duas. Que eu amo demais. Que Deus me presenteou, porque eu não fui mãe, né? Mas Deus me deu elas, né? E eu procuro sempre pensar na minha, porque a Vitória, hoje ela tem 16 anos, mas eu passei a adolescência com ela. Então, eu sempre procurei pensar da forma como minha mãe se comportou comigo, sabe? Do quanto eu admiro e sou grata à minha mãe, do quanto eu a amo de verdade. Acho que também porque ela teve tempo para me ouvir, porque ela compartilhou todas as fases da minha vida. Então, eu procuro me espelhar nela para me comportar dessa forma, para que no futuro elas digam, eu tive um amor materno, e elas têm uma mãe maravilhosa, tá? Não é substituição. Claro, Elas claro, têm uma claro. mãe maravilhosa e muito presente, mas eu convivendo, então eu procuro demonstrar esse Claro, amor sem materno, dúvida, né? sem dúvida. E se percebe, sabe, pelas redes sociais, algumas publicações que eu vi tuas, que tu continua sendo muito família, né? Eu vi reuniões de família com o Pedro, com você, com os irmãos, com a tua mãe, né? Isso se percebe que tu é muito, continua sendo muito família, né? E isso é bacana, tenho certeza que isso tu herdou do teu pai e da tua mãe e de como vocês conviviam em família, né? Falou dos teus tios, né? Da avó Rice, que não era avó de vó, mas que cuidou de Meu ti, né? Deus. Então isso significa que tu tinha muito respeito e admiração por essas pessoas que formavam o teu núcleo familiar e tu trouxe para os dias atuais isso, né? Continua certeza. fazendo dessa forma, né? Com certeza. Não, eu os amo profundamente. Toda a minha família, tá? Certo. Eu os amo profundamente. Eu tenho tios que eles, especialmente o tio Danilo, que ele não precisa falar. Porque os olhos dele falam, Falam. Pois é. Poxa vida. sabe? Eles são muito bons. Eles são muito de valorizar essa questão familiar. E eu acho lindo e eu quero ter isso na minha vida sempre, Que né? legal. E não precisa ser com família de sangue, né? Não precisa ser com Pois família é, de sangue. claro. E aí tá um outro fator, Veri, que sem a gente ter muito relacionamento, a gente às vezes conhece a pessoa um pouquinho mais pelas redes sociais ou por alguma coisa que ela escreve. Eu me lembro, eu tenho uma passagem tua que eu me lembro. Eu tinha passado um momento de conversão, né? Eu fui católico até os 40 e hoje eu estou 45, até os 42, por aí, 43, né? E eu hoje me converti, eu sou cristão, me converti a uma igreja evangélica. E eu comecei a publicar naquele tempo algumas coisas, né? Algumas passagens. Hoje eu publico muito mais, confesso. Mas na época, um pouquinho ainda assim, receoso, eu publicava alguma coisinha, escrevia alguma coisa. E eu me lembro que um dia eu escrevi uma coisa e tu me chamou e tu disse, Moisés, que bacana o que tu escreveu.
E aí a gente conversou um pouco e aí tu me pediu, tu disse, não sei se tu me pediu se eu tinha mudado de religião, alguma coisa assim, eu comentei, né? Mas tu tem muito isso, né? Pelo menos comigo, de se aproximar das pessoas, de querer conversar um pouco mais, de trocar uma ideia, isso é bacana. E às vezes, por alguns, isso é interpretado de uma maneira diferente, né? Sim, total, Diferente, né? total. Tu sabe, Moisés, que assim, ó, eu tenho muita necessidade de relação. Certo. Muita, tá? Eu quero que a gente se conheça, eu quero conhecer pessoas diferentes, eu quero. Porque todo mundo que passa na nossa vida, todas as pessoas, elas sempre deixam alguma coisa delas, elas sempre nos ensinam alguma coisa. Tá? E o que eu enxergo hoje, que infelizmente com esse mundo tão, tão hipócrita, não sei se é essa a palavra, mas assim, é um faz de conta. Então isso hoje se perdeu muito. E muitas vezes tu com a intenção genuína disso, tu é mal interpretado. Sabe? Tu é mal interpretado. Eu lembro de uma ocasião que eu fui num lugar que eu tinha que era um setor bem burocrático, assim. Eu tinha Certo. que fazer alguma coisa documental. Certo. E eu cheguei e vi aquela pessoa, ela me era familiar de um outro local. E eu, oi, tudo bem? E eu sou muito de pegar, sabe? Coisa de italiano, assim, né? Eu sou muito de Aproximado, tocar, toque e tal. E aí eu falando com essa pessoa e eu passando a mão assim, ó. Ah, eu te conheço. Quando eu fiz isso, eu pensei, meu Deus, será que essa pessoa vai achar que eu tô Interpretou mal. demais? Aham. E eu justamente tinha que levar alguma documentação e eu não estava com a documentação completa. Aí eu pensei, meu Deus, acho que ele vai pensar que daqui a pouco eu tô, sabe, querendo que ele Certo. ceda em algum sentido. Aham. Aí me dei por conta, eu falei assim, o Leno era vivo ainda. Aham. E eu falei, é que meu marido, comecei a me justificar, tu entende? Olha só, comecei a me justificar, não, é que o meu marido separou isso, porque caiu a ficha de daqui a pouco ser mal Mal interpretada. interpretado. Certo. Então isso acontece muito hoje, infelizmente. Infelizmente. É por causa da superficialidade das relações, né? Aquilo que tu falou é muito. A coisa, não sei, ela tem um. As pessoas interpretam de uma maneira que às vezes não é. Eu conversava, o meu primeiro convidado aqui no Escuceucast foi o Marcos Fracalossi. Ai, foi meu professor. Contador, advogado, empreendedor, tem a Real Assessoria Contábil. E o Marco me dizia isso, Moisés, eu sou muito do toque. Eu gosto de tocar, de pegar, de apertar, de dar um abraço, tal. E às vezes por isso eu sou mal interpretado, né? Até com homens, Entendo. sabe? E ele comentava isso. E tu falando agora, realmente, né? As pessoas interpretam mal, né? Tem uma visão diferente. Às vezes tu chama ali na internet, tudo bem, que bacana o que tu escreveu. O cara daqui a pouco já pensa que tu tá cantando, sei lá, né? Sim. Sabe que esses tempos atrás, também eu tenho várias histórias engraçadas. Aconteceu uma que, inclusive hoje ele é meu mentor, que é o Júnior Dias, Aham. que é um rapaz maravilhoso do ramo imobiliário. Daqui de Vento, não. Ele é de Santa Catarina, Santa Catarina. tá? Mas ele fez um trabalho, ele está fazendo um trabalho bem interessante aqui em Bento e ele é meu mentor. E ele me instruiu para algumas coisas de negócios e eu fiquei tão feliz que deu certo que eu peguei e falei assim: ai, meu Deus, eu tô muito feliz, deu tudo certo, muito obrigado, I love you. Pensa que eu falei I love you. Quando eu desliguei, pensei, meu Deus, falei I love you. Será que ele vai pensar o que de mim? Porque a pessoa estava tendo contato comigo de negócios, sabe? Ele não sabia nada da minha história, não. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou corrigir isso? Mas se eu falar alguma coisa vai ficar pior. Eu pensei, não, vou deixar assim, né? Certo. Quando eu tive a oportunidade, num segundo, um terceiro momento, eu falei, olha, eu até aquele dia falei I love you, depois eu fiquei com medo, porque que tu fosse me interpretar mal. Mas é que eu tava tão feliz, que eu te adoro, porque tu me ajudou, sabe? E aí a gente riu muito, e hoje nós somos muito amigos. Tá certo. Mas essas coisinhas que hoje a gente tem que se cuidar, né? Certo, claro. Tu falou de mentoria, né? Como é que é o nome dele? Júnior Dias? Júnior Dias. Porque tem aquela coisa assim, né? Tem imobiliária e tal, e às vezes a pessoa se acomoda, né? Eu vendo imóveis e tal, fica ali. Tu é muito de te
ir capacitando, fazer mentoria, fazer cursos no teu ramo, ou em ramos que te dizem, ou em mentorias que te desenvolvam pessoalmente. Tu faz bastante disso? Não? Sim, É. na verdade, eu sou muito curiosa Uhum. e eu sempre me provoco. E se me provocam, é pior ainda, tá? Porque eu tenho a necessidade de aprender. Certo. Então, eu sempre busco, tá? Sempre busco. Hoje, por exemplo, eu faço mentoria com o Júnior Dias, que é voltado para a área de imóveis, né? Para nossa imobiliária. Eu faço mentoria com a Eliane Zanlucchi. Nossa convidada aqui. Que por que eu faço com ela? Eu assisti o podcast Que dela legal, cara. Que bacana. e eu fiquei encantada com ela. E aí eu faço, já estou na terceira aula, na quinta-feira de manhã, às 5 horas da manhã. Bem cedinho. Bem cedinho. E ela tá me provocando muito, tu entende? Porque assim, nós temos a tendência a procrastinar. A gente tem a tendência de ficar, ai, tipo, não é verdade? Vai jogando pra depois, Eu vou ver. sonho, mas sonho, gente, não adianta nada sonhar se tu não tem uma estratégia, se tu não põe em prática, se tu não tem atitude. Então, assim, ela, o Júnior Dias, estão me provocando muito nesse sentido. E eu estou incomodada. Eu estou buscando, Saindo sabe? da zona, tá sempre fora da zona de conforto. Isso é importante, né? Eu, Tá sempre buscando algo mais. Não tá, digamos assim, que tu não tá satisfeita em ficar do jeito que tá. Sempre quer procurar alguma coisa a mais, melhorar. porque eu acho que o porquê que nós estamos nesse mundo, né? A gente tá nesse mundo para ajudar um ao outro e a gente evoluir enquanto pessoas. A gente aprender, ver, ter um outro ângulo das coisas, das situações. Então, essa necessidade faz com que eu procure Tá certo. bastante. Bacana. No imobiliário hoje tá tu, tua irmã, e o Cid também tá com vocês ou não? Não, meu irmão tem uma imobiliária só de locação. Ah, é só. Mas Então, é nós junto com vocês ou trabalhamos- nada a não, ver? Não, nada a não, ver. não, é uma outra Aí eu empresa. pensei que ele fosse junto aqui. Não, ele é uma outra empresa. Então, nós trabalhávamos com locação Certo. até 7 anos atrás, quando minha irmã engravidou. E aí, locação demanda bastante tempo, dá bastante trabalho. E aí, a gente tinha que decidir qual era a estratégia para a gente continuar. Então, nós optamos por ficar somente com compra e vendas. E ele foi partir para E ele daí então comprou carta de locação e tem uma outra empresa que se chama LP Locações que cuida dessa área. Mas a família, o marido da Da Nice Nice, também é da área imobiliária, sim, né? o marido da Nice é nosso corretor. Ah, legal. O Então Fabiano, hoje, né? o Fabiano Zanotto. Fabiano, isso aí. Então hoje, quem são os nossos colegas? O Fabiano Zanotto, o Diego Cortese, Tá. os dois garibaldenses, Aham. e a Marli Fantin. Mas ali eu não lembro, não recordo dela agora de momento, assim, mas que legal. E todos eles há muitos E anos. teu companheiro atual é marido, né? Então, O Pedro não é do ramo de imóveis, né? Não. O Pedro é outra. Eu falo bastante de Deus e não sei, muitas vezes eu penso, Jesus, será que eu tô sendo exagerada? Mas é que eu acredito muito nesse Deus maravilhoso que a gente Amém. tem, Eu também. tá? E que ele, tudo tem um propósito nessa vida e que nada acontece por acaso, tá? Porque eu vou te contar como eu conheci Pedro. Então, tu imagina que eu perdi o meu pai amado, tá? Que eu idolatrava ele em vida. Quem conviveu comigo, com a nossa família, sabe o quanto eu admirava ele, o quanto que eu demonstrava amor para ele. Perdi ele de AVC, tá? Foi 7 dias. E ele tava bem, tava ótimo, tá? E tava lá no interior, porque daí o que aconteceu? O meu Vocês pai... tinham terra lá, ainda tem terras lá? ou não? Então, não tínhamos, Aham. tá? Na verdade, um pedacinho bem pequenininho, que a gente tem até hoje, bem Certo. pequenininho. Só que nós íamos lá na casa desse meu tio, que vive lá, Certo. e a nossa avó tem uma casinha, a avó materna, tem uma casinha que era
aonde ela vivia. Hoje ela vive em Bento há muitos anos, mas Ainda ela viva a vovó? tem... Sim, graças a Deus, uma Mas já deve amada. estar bem velhinha ou não? 89 Ah, anos. pô, que legal, que Maravilhosa. bacana. Meu Deus, ela é inteligentíssima. E aí, o que que aconteceu? O meu pai tem outra situação que ele me ensinou, é que ele sempre tinha sonhos. E eu, por muitas vezes na minha vida, em especial depois que eu perdi ele, fiquei um pouco no vácuo, sabe? A gente fica um pouco. E então ele tinha o sonho que ele queria construir uma casa. Primeiro, ele queria construir uma casa boa para nós aqui em Bento, tá? Então, todo o foco dele foi sair daquela casinha de madeira que eu te contei que era pequenininha para construir uma casa boa. E ele conseguiu. Ele fez. Tá, ele conseguiu. E eu lembro como se fosse hoje o dia que nós entramos na casa, que foi o dia de Nossa Senhora Aparecida. Nós somos católicos, não somos praticantes, tá? Mas nós somos católicos. E quando a gente entrou na igreja, na casa, no dia 12 de outubro, ele fez uma oração. Minha mãe nem estava, porque minha mãe teve que trabalhar. Ele fez uma oração e ele conseguiu construir a casa que ele tanto almejou. Que ele demorou 8 anos, tá? Para construir 8 anos. E então ele sempre foi um homem de muitos projetos, muitos sonhos. Então ele fez isso. Qual era o segundo projeto dele? Ter uma casa da onde ele veio, porque ele amava aquele lugar. Então eu tenho fotos dele em cima de uma pedra lá em São Luís do Rio das Antas, com os braços assim, que era onde ia ter a sacada. Não ia fazer a casa. Onde ia estar a sacada. Ele dizia, a sacada vai estar aqui. E ele conseguiu construir a casa. Tá? E o que aconteceu? A minha mãe trabalhou muitos anos na Isabela. E ele insistindo para ela parar de trabalhar. Para ela parar, para eles viverem os dois. E ela parou de trabalhar, se aposentou, parou de trabalhar. Eles viveram 1 ano na casa, lá na colônia. Ah, eles foram morar lá? Sim, eles foram, Moisés. Eles conseguiram, tá? Eles tinham cachorro, eles tinham boi. Poxa vida. Bom, tem as fotos dele limpando as batatas que ele dava para as vacas, para os bois. Ele amava aquele lugar. E aí ele teve um AVC. Lá. Ele teve, na verdade, o que aconteceu? Ele começou a ter muito vômito e dor na nuca. E aí minha mãe nos ligou no sábado de manhã e nós fomos, eu e o Cid. Quando a gente chegou lá, meu pai estava bem. Ele dizia assim, ó, meu pai era um homem de uma fala bem simples, sabe? Tanto porque ele só estudou até a 4ª série, ele tinha um vocabulário ele era maravilhoso. Ele disse, se é assim, eu vou ficar doente mais vezes? Brincando, sabe? Brincando, porque daí eu coloquei um sapato, o Cid colocou outro sapato, e a gente veio na estrada correndo. Trouxeram ele para a cidade? Nós trouxemos para cá. Mas ele estava razoavelmente bem, assim? Ele estava bem, só que ele ficava assim, sabe? Mas ele estava bem, falante. E aí, na vinda, ele dizia assim, ele xingava o Cid, porque ele corria muito na estrada de chão. Vai devagar, sabe? E quando a gente chegou, ele teve o AVC dentro do hospital. Na verdade, já estava tendo, né? Acho que ali deu uma coisa louca, tá? Porque ele começou a ficar muito nervoso. E aí ele dizia, olha, meu pai não falava palavrão. Ele não falava nada. Única vez que eu vi ele falar palavrão, para falar bem a verdade, ele era um gremista doente, tá? Ele amava futebol e ele era muito gremista. Então o Cid organizava os ônibus para ir pro jogo Olímpico. E aí, quando chegavam os ônibus que começavam com alguma música que ofendia os adversários, o meu pai fazia psh, psh, ia na sacada e fazia assim, que não queria que ofendesse, sabe? E a única vez que eu ouvi ele falar palavrão foi no Olímpico, tá? Porque ele ouvia, e daí ele enlouquecido com aquilo, ele falava o que se cantava, que eram palavrões. Sim. E aí foi a única vez. E nessa ocasião que ele estava tendo o AVC, ele dizia para mim, Veridiane, bem brabo assim, porque naquele momento estava só eu com ele. Será cobra ou será lagarto? Ele dizia, brabo. E aí foi, daí tiveram que amarrar ele, Poxa vida. que ele pulava na cama.
E aí ele teve o isquêmico e no sábado ele teve o hemorrágico. Na sexta ele teve o hemorrágico e no sábado ele faleceu. Foi muito rápido. Foi muito rápido, foram 7 dias. Uhum. Aí, nesse período, tá, pós-morte dele, eu fiquei um período meia sem sonho, sem objetivo, porque também, depois de 7 meses, eu perdi o Leno. Depois do pai. 7 meses depois, eu perdi o Leno. Uhum. Então, o que eu vou te dizer assim? Quando eu falo que a nossa vida é feita de escolhas, eu não tenho dúvida disso. E no dia que o Leno faleceu, no dia seguinte, eu vivi o meu luto, mas eu decidi que a minha vida ia ser maravilhosa. E que eu aceitava o que tinha acontecido. Eu aceitava que era o momento deles dois partirem. E aí, quando eu volto, que daí eu ia falar do Pedro, aí eu brincava e dizia assim, especialmente para minha mãe, porque logo que aconteceu isso, eu me aproximei muito da minha mãe e da minha avó, e não só, tá? Quando o Leno faleceu, quando eu falo da minha irmã, eu vou contar uma outra bem forte da minha irmã. Ela morava no centro com o marido. E o Leno faleceu. Eu fiquei 15 dias com a minha mãe. Depois de 15 dias, a minha irmã fechou o apartamento deles e veio morar comigo. É lá. Pra te cuidar, pra ajudar. Eu Te dar força. e eles dois, tá? Eu deitava na cama, nós dormíamos juntas, eu e minha irmã. Eu lembro de sentir ela pegando minha mão, sabe? Então, e foi um momento maravilhoso na minha vida. Nós acordávamos cedo de manhã, a gente conversava. O Fabiano, meu cunhado, é um irmão para mim. Que bacana. Ele é um irmão, assim, a gente se dá muito bem. E eu tenho 2 afilhados, que são os filhos deles, que são os meus amorzinhos, assim, né? A Gabi e o Júlio César. Que legal. E aí, quando eu falo, assim, que o Deus, né, que eu acredito muito nesse Deus maravilhoso que existe, eu fiquei um período, então, meio que no vácuo, eu quase não trabalhava, sabe? Tipo, não tinha muita energia, tava meio aérea, assim. E aí eu encontrei o Pedro. Deus colocou ele no meu caminho. É sempre assim que acontece. É Deus em tudo. É Deus. Porque eu não conhecia ele, nunca tinha visto esse homem na minha vida. E eu encontrei ele num curso. E aí, num primeiro momento, eu pensei, meu Deus, que estranho isso. Não curti, assim, achei que não tinha nada a ver comigo. Mesmo porque ele é 14 anos mais velho do que eu. Então, na época, eu pensava, meu Deus, sabe? O que os outros vão pensar? Porque a gente é muito preocupado. Eu, né, particularmente ainda sou. Estou em processo Certo. de me livrar disso, tá? Mas eu sou muito apegada ao que os outros pensam de mim. Então, no primeiro momento, eu tinha essa resistência. E ele foi muito insistente, porque ele foi 1 ano me mandando flor toda semana, sabe? Então, tu imagina pra mim o quanto foi bom isso, o quanto foi importante, né? Eu me senti viva. E aí, quando a gente... Porque depois de 1 ano que a gente teve o primeiro encontro de café, de sentar para tomar um café. E quando a gente começou a namorar e que eu conheci a Vitória e a Letícia, eu disse, meu Deus, como eu sou grata. Como eu sou privilegiada, sabe? De ter encontrado eles, de ter aquietado esse sentimento meio de ficar vagando, assim, sabe? E então foi uma escolha. Eu escolhi que eu aceitava o que tinha acontecido, aceitava o que estava chegando para mim, e eu só tenho a agradecer, porque ele me ajuda muito. Que bacana, que bom. Ele me ajuda muito, ele me instiga também, e eu moro em Garibaldi hoje, né, com ele, e tu imagina, eu chego em casa tarde, ele tem paciência, sabe? Tem paciência para os meus, essa questão de, por exemplo, de querer dormir cedo, porque no outro dia de manhã eu quero estar 5 horas de pé, Para as tuas mentorias. para as minhas mentorias.
Então, ele é um parceiro, assim, da minha vida. Sabe que eu também às vezes acordo às 4h30, 4h15 para 5, porque e essas são coisas que ninguém sabe. Minha esposa sabe porque a gente convive junto. Eu às vezes acordo às 4h30 da manhã, porque às 5 horas da manhã eu jamais me imaginei. E esse é o podcast é para ouvir os convidados, mas eu também gosto de falar um pouco de mim. Eu jamais imaginei fazendo isso um dia. Eu acordo às vezes às 5 horas da manhã porque eu vou para a igreja para orar. Nós temos um grupo de oração das 5 às 6 da manhã. E outro dia eu conversava em casa, eu dizia, eu jamais me imaginei fazendo isso na vida. De eu ir lá, de eu agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem me dado, pelas novas oportunidades, pelo podcast, pelo Ponto e Vírgula, que é um outro programa que nós fizemos ao vivo no NB Notícias, pelo meu trabalho que eu tenho na Assembleia Legislativa, sabe? Então, eu procuro agradecer por cada coisa que eu tenho vivido atualmente, porque eu sei que é Deus que está colocando isso, sabe? E quando Ele nos dá dificuldades, é também para nos ensinar alguma coisa, né? E às vezes até para nos fazer mudar um pouco do rumo que nós estamos indo. Olha, se tem alguma dificuldade é porque talvez não é por ali, ou tu tem que dar uma corrigida no rumo que tu tá tomando, né? Então, eu também faço questão de te dizer isso porque certamente as pessoas que estão assistindo vão pegar algumas coisas que eu falei, vão pegar muita coisa do que tu falou e talvez estejam passando por momentos assim também. Às vezes de desânimo, às vezes de não aceitar aquilo ou não entender, né? E às vezes você tem primeiro que aceitar, ó, tá acontecendo comigo, bom, tá acontecendo. E aí fazer alguma coisa para tentar mudar aquela realidade ou tomar um outro rumo ou melhorar aquela situação, né? Então, muito bacana poder também falar sobre isso. Mas me conta, Veri, sonhos para futuro, o que a Veri vai fazer? Vai continuar vendendo imóvel para o resto da vida? Tem outros planos? Assim como o seu postal tinha os sonhos dele, tu tem os teus também de fazer coisas diferentes? Ou nessa área, nos imóveis? Daqui a pouco a Veri dando mentoria também? Porque certamente não, tenho certeza que tu tem muita coisa para ensinar também, te vendo falar, te ouvindo, né? Tenho certeza que muita gente vai se inspirar com o que tu diz, com o que tu fala, né? Moisés, sabe o que eu almejo na minha vida? É tranquilidade. Eu quero paz, tranquilidade financeira. E que as pessoas, quando eu passe, falem: essa é a Veridiane Postal, filha do Aldérico Postal, sabe? Eu quero deixar o que meu pai deixou, sabe? E isso é a questão da imobiliária. Para mim, é um orgulho tremendo a gente ter imobiliária. Eu amo trabalhar. Eu quero que eu, a Anice, os meus colegas, que a gente vá para frente, que a gente seja uma imobiliária referência, tá? Nós estamos buscando essa questão que até bem pouco tempo atrás eu não tinha necessidade, nessa questão virtual, sabe? E hoje eu estou buscando. É um calcanhar de Aquiles para mim. Eu tenho dificuldade. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de me expor. Eu gosto muito de falar. Eu sou muito faladeira. Para quem me conhece e na intimidade, não na frente de uma câmera, Certo. ou, sabe, daqui a pouco a gente precisa dessa questão da exposição dos imóveis. A gente tem que ter esse perfil jovem, Certo. até para a gente se perpetuar no mercado. Então, esse é o meu objetivo. O meu objetivo é cuidar da minha família, eu ter tempo para chegar em casa mais cedo, tá? Pra gente ter um lazer, eu e o Pedro. Porque muitas vezes ele brinca, ele diz: a Vera é mulher de 2 horas. Porque como eu chego às 7 horas, quase 7 em casa, e quando chega lá pelas 9 eu começo a querer dizer que eu quero dormir. Sério que tu vai dormir cedo assim? Não, 9, 9 eu e não meia, 10 consigo. horas? Eu não consigo. Claro. Mas a tua eu vontade seria dormir super cedo claro, assim. eu gostaria. Então eu falo: ai, quem sabe a gente vai dormir. Ele diz: essa mulher de 2 horas, sabe? Então eu quero ter tempo também para ele, sabe? Tu sabe que eu conheço o Pedro já há algum tempo por causa da ligação partidária ali de Garibaldi e tal. E eu sempre tive a impressão de que o Pedro fosse um cara muito assim de trabalhar até muito tarde, chegar muito tarde em casa. Olha só. Não, ele trabalha, ele vai ser. Sim, ele é um trabalhador, poxa Mas vida. às 5 horas ele está em casa. Ela chega cedo.
E aí tu é a mulher de 2 horas. Olha Eu essa sou mulher. mulher de 2 horas porque eu chego tarde. Certo. Então, isso é o que eu sonho. Uhum. Tá? Quero ter tranquilidade financeira. Eu quero que a imobiliária seja referência. Isso é uma questão que eu estou trabalhando. Uhum. Tá? Quero ter domínio do meu dia. Eu quero saber o que eu vou fazer no meu dia, porque assim, muitas vezes eu me vejo que eu quero fazer tantas coisas, só que eu não me organizo para aquilo. E isso a Eliane está me ajudando muito. Muito, 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 muito. Tá? Eu diria que ela é a responsável de eu começar a ter consciência da importância da minha hora Uhum. vivida. Então, esse é um projeto que eu tenho e que eu gostaria muito que até o final do ano eu conseguisse, sabe? A Eliane falou uma coisa aqui, eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, né? Eu acho que é uma regrinha de a cada 30 minutos você anotar o que você fez. Acho que Sim, é isso, né? ela tem um exercício Isso, um dos que é para a exercícios. gente observar O o tempo que a gente que a perde com. gente faz num dia, Moisés. Isso aí eu lembro que ela Porque falou. quando a gente senta, olha que engraçado. Tenta fazer uma experiência de, por exemplo, assim, ó, tu ficar sem luz, tá? Aconteceu esses dias ali no centro, Uhum. e aí eu não conseguia entrar no escritório porque a nossa porta não abria, não estava funcionando. Aham. E eu fiquei sentada dentro do carro, pensando o que eu estava perdendo de fazer, tá? Na minha cabeça, eu já podia ter feito, ter pago as contas, ter ligado para não sei quem, sabe? Só que se tu olhar isso que a gente anota no dia, a gente perde muito mais tempo O do que aquele celular, tempo que não eu sei o fiquei lá quê. sentadinha no celular, Uhum. olhando a vida dos outros, não é verdade? É verdade. É verdade. Então, isso é uma coisa que eu quero aprender, assim, estou em processo. Que bacana. Que bom. Mas é isso. Nós conversamos aqui hoje com a Veri Postal e eu fiquei muito feliz de ter essa conversa com ela, de falar um pouco sobre família, sobre vida, sobre superação, sobre o papai, a mamãe dela, a irmã, o irmão, marido, cunhado, enfim, sobre toda essa gente aí que faz, que fez, que faz e que continuará fazendo parte da vida dela. Alguns, no caso, como o pai, na memória, né? Mas muito vivo na memória. Então, muito bacana. Eu vou passar para ti fazer a tua despedida e dizer que eu fiquei muito feliz em te ter aqui nessa noite. Moisés, eu te agradeço muito, tá? Hoje foi o primeiro podcast da minha vida Uhum, que e bom. foi muito importante, tá? Para mim. Te agradeço imensamente e falo para todos que estiverem nos assistindo que se desejarem procurar imóvel, que nos procure Imobiliária Claro, Postal, sem dúvida. que se quiserem vir tomar um café também e que eu estou disponível. Legal. Tu sabe, eu tinha me despedido, mas tem uma coisa que eu queria ter te dito antes e eu acabei me esquecendo. Essas coisas que tu disse aqui é o que eu falei no começo. Às vezes a pessoa conhece a Veri da imobiliária, a Veri de uma rede social, do Facebook, do Instagram, a Veri de dar um oi. Mas tenho certeza que muita gente não conhecia essa Veri que falou aqui hoje, da família, dessas coisas que às vezes a pessoa só te conhece de vista, ou da rede social, ou da imobiliária, mas não sabe de tudo isso que tu passou. E esse é o verdadeiro objetivo do podcast, é mostrar um pouco do que há por trás daquela pessoa que às vezes a gente conhece de um cumprimento ou do dia a dia, né? Então, obrigado, tá? Eu que agradeço. Todos os teus endereços aí da imobiliária, rede social, vão estar no descritivo do vídeo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, conversar com a Vera, vai ter ali os contatos dela. E nós agradecemos e ficamos por aqui. Até uma próxima.